Sejam bem-vindos ao canal Saber Nerd. Hoje você vai aprender sobre o processo de independência do Brasil e os fatos históricos que levaram Dom Pedro I a romper com a corte portuguesa e acabar com os laços entre colônia e metrópole. Fique aqui para conhecer mais sobre a história e os personagens que marcaram e mudaram o destino do Brasil. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então curta, compartilhe e ative o sininho para podermos levar mais conhecimento a todos. A independência do Brasil, que foi proclamada pelo príncipe regente Dom Pedro I, teve vários acontecimentos precursores dentro do cenário político internacional e nacional. Começamos com Napoleão Bonaparte, que anunciou em 1806 o bloqueio continental decretado em Berlim, impedindo as nações europeias de realizarem comércio com a Inglaterra para enfraquecer sua economia. No entanto, Portugal continua a realizar o comércio com os ingleses. Então, em 27 de outubro de 1807, a França de Napoleão assinou o Tratado de Fontainebleau com a Espanha do rei Carlos IV, em que se permitia a passagem de tropas francesas pelo território espanhol, para chegar ao território português e posteriormente dividir o espólio de Portugal entre as duas nações. De posse da autorização, Napoleão Bonaparte determinou a invasão francesa ao território lusitano. Em 24 de novembro de 1807, foi ordenado o início do embarque da coroa portuguesa para o Brasil, por Dom João, futuramente conhecido como Rei Dom João VI. No dia 29 de novembro de 1807, zarpou para sua colônia em terras além-mar, transportando cerca de 15 mil pessoas. Apesar da incerteza sobre a quantidade de navios em registros oficiais, a corte portuguesa foi transportada em 25 navios mercantes e 18 navios de guerra portugueses, sendo escoltado por 13 navios de guerra ingleses. Os portugueses traziam consigo coisas de valores pessoais, documentos, dinheiro, joias, livros e obras artísticas. A chegada ao Brasil ocorreu em 22 de janeiro de 1808, em Salvador, na Bahia, e em 8 de março de 1808, no Rio de Janeiro, local que se tornaria a sede da coroa. Esta mudança alterou profundamente a forma de governo da colônia, uma vez que, agora, o poder estava aqui instalado. As alterações mais importantes foram a abertura dos portos às nações amigas, privilegiando claramente o comércio com a Inglaterra, a criação do Banco do Brasil e a elevação do território brasileiro à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, celebrada em 16 de dezembro de 1815. A elevação do Brasil foi em resposta ao Congresso de Viena, ocorrido após a derrota de Napoleão Bonaparte em 1815 na Batalha de Waterloo. Esta decisão serviu para que as terras de Portugal não fossem apossadas e divididas por outras nações, mesmo com a família real estando no Brasil. Em 26 de abril de 1821, o rei Dom João VI volta para Portugal por exigência dos revoltosos que promoveram a Revolução Liberal do Porto, deixando em seu lugar seu filho Dom Pedro I para governar o Brasil, sob o título de Príncipe Regente, nomeado em 7 de março daquele ano. Esta revolta visava principalmente restabelecer a condição de colônia do Brasil, o retorno do rei e a promulgação de uma nova Constituição para Portugal e suas colônias. O intervalo de tempo compreendido de 1808 a 1821 ficou conhecido como período joaniano, propiciando o desenvolvimento do Brasil com construções de estradas, portos, bibliotecas, universidades, teatros, a Casa da Moeda e outras benfeitorias. Após seu retorno, o rei Dom João VI passou a pressionar o príncipe regente a retornar a Portugal. Em protesto à volta de Dom Pedro I à terra lusitanas, foi realizado pelo Clube da Resistência, no Rio de Janeiro, um abaixo-assinado com cerca de 8 mil assinaturas, exigindo que não fosse cumprida a ordem do rei. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I disse: Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação,
Diga ao povo que fico. Esta data ficou conhecida como Dia do Fico. Em maio daquele ano, ficou definido que somente seriam cumpridas as ordens de Dom João VI após passarem pelo crivo de Dom Pedro I, o que ficou conhecido como o Cúmplice. No mês de junho de 1822, foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte para redigir uma nova Constituição brasileira. Em 6 de agosto de 1822, o ministro José Bonifácio de Andrade e Silva escreveu uma carta às nações amigas em que o Brasil se autodeclarava não mais fazendo parte da corte portuguesa. Cabe ressaltar que o ministro José Bonifácio ficou conhecido como patriarca da independência. A coroa portuguesa insistiu muito para que o regente voltasse a Portugal. Por diversas vezes fora convocado pelo rei. Porém, a última carta recebida em 2 de setembro de 1822 tinha aumentado o tom de descontentamento de Dom João VI. Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, convocou uma sessão extraordinária do Conselho de Estado para declarar a independência do Brasil no dia 2 de setembro de 1822, estando entre os presentes José Bonifácio de Andrade e Silva, conselheiro e ministro do príncipe. Dona Leopoldina exercia a função de regente durante a ausência de Dom Pedro I, que estava em viagem a São Paulo buscando apoio à causa do Brasil. Assim que foi definido pela independência, determinou que os mensageiros entregassem correspondências ao príncipe regente. À altura do Caminho de Santos, próximo às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro recebeu 3 cartas. A de Dom João VI, determinando seu retorno imediato a Portugal, a de José Bonifácio, a qual dava 2 caminhos a seguir: voltar a Portugal preso ou proclamar a independência, e a carta de sua esposa, que o incentivava a tornar o Brasil independente, falando-lhe que o pomo está maduro, colhe-o já, senão apodrece. Às margens do Ipiranga foi dita a frase tão importante para o Brasil por Dom Pedro I: independência ou morte. Este ato teve o nome de Grito da Independência, marcando na história a separação dos laços entre colônia e metrópole. Após o processo de desligamento do domínio de Portugal, o país necessitou estabilizar diversas revoltas que ocorreram, como, por exemplo, a Revolta da Confederação do Equador, que durou de 1823 a 1824. Pedro de Alcântara foi aclamado imperador do Império do Brasil com o título de Dom Pedro I em 12 de outubro de 1822, no dia de seu aniversário de 24 anos, e coroado em 1º de dezembro daquele ano. O imperador outorgou uma nova Constituição em 25 de março de 1824, que lhe dava mais poderes, por entender que seu papel na administração não estava compatível com sua importância, dissolvendo a Assembleia Constituinte que trabalhava na construção do texto constitucional. Esta nova Constituição tinha a figura do poder moderador, exercido pelo imperador, além dos poderes legislativo, executivo e judiciário. As primeiras nações a reconhecer a independência do Brasil foram o Reino de Daomé, na África, o México, a Argentina, os Estados Unidos e a Inglaterra. Portugal somente reconheceu a independência após ser ressarcido em 2 milhões de libras esterlinas emprestado pelos ingleses para quitar sua dívida, e assinando em 29 de agosto de 1825 o Tratado de Amizade entre Brasil e Portugal. Somente depois deste acerto, outras nações reconheceram o Brasil como país. A independência teve seu próprio hino com a música criada por Dom Pedro I e poema escrito por Evaristo Ferreira da Veiga e Barros. Ainda pode-se observar que o próprio hino nacional brasileiro traz parte da história da independência em sua letra. Hoje, os desfiles cívico-militares são realizados todos os anos no dia 7 de setembro, em todo o país. Também é rememorada esta importante data em debates e aulas de história.
A formação da nacionalidade brasileira também é revivada neste dia, que representa a liberdade do povo brasileiro e a soberania do Brasil perante as outras nações. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e clique no link da descrição para conhecer outros vídeos do canal Saber Nerd.